Eu acredito que todos vocês já escutaram e já sabem, de certo modo, o que é a onisciência de Deus, né? O fato de Deus saber sondar todas as coisas. E eu queria introduzir, trazendo à tona alguns pontos que eu acho bastante interessantes sobre esse aspecto de Deus nos conhecer e nos conhecer plenamente e profundamente. O conhecimento de Deus é algo grandioso e profundo. Ele é tão extenso que, de certo modo, nos assombra. E a sua certeza, de certo modo, nos conforta. Quando alguém na nossa sociedade sabe muito sobre nossas vidas, possivelmente podemos nos tornar escravo de sua opinião ou daquilo que ela pode dizer para os outros sobre nós. Saber que alguém sabe muito sobre nós pode ser algo bastante assombroso e temeroso. Mas também saber que alguém sabe muito sobre nós e tem um poder de cuidar de nós, também pode ser algo muito confortador. Deus, então, ele é onisciente. O seu conhecimento, ele assombra de início, ao mesmo tempo, conhecendo-o pessoalmente, o seu conhecimento nos conforta. Deus tudo sabe, tudo sonda, tudo conhece. Deus conhece a si próprio, e em si próprio todas as coisas que dele provêm. Ele conhece todas as coisas como realmente são, as passadas, as presentes e as futuras. Ele conhece a essência oculta de tudo. O conhecimento de Deus nunca muda ou cresce. Deus simplesmente conhece de modo imediato, de modo pleno e o tempo todo. Deus conhece todas as coisas. Deus, estando no presente, também está no passado e está no futuro. E o seu conhecimento se estende por toda a eternidade. Deus não está sujeito a tempo e o seu conhecimento muito menos. Então, o conhecimento de Deus nesse sentido é infinito, como nós bem sabemos. Deus conhece todas as coisas de imediato e totalmente. Ele conhece tudo o tempo todo, nada escapa à sua atenção. Não há nada que Deus esqueça, nada pega a Deus de surpresa. Nenhum pecado nosso vai dar um estalo na mente divina e vai dizer, como se Deus se surpreendesse e dissesse, eu nunca imaginava isso. O fato é, na verdade, que Deus conhece todas as coisas e não há nada que o surpreenda, nada que ele esqueça. Então, tudo isso, mais uma vez, traz um aspecto de assombro de início. Porque imaginar e pensar num Deus desse modo, que tudo conhece todas as coisas sondas, isso pode ser muito temeroso, porque nenhum de nós teria a capacidade ou a voluntariedade de colocar os nossos pensamentos num DVD para mostrar às pessoas, aos nossos mais íntimos amigos, porque talvez quando terminasse de passar o DVD, eles deixassem de ser nossos amigos. Porque nossa mente, né, como nós sabemos, é bastante corrompida. E Deus, então, ele conhece a nossa mente. Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Enfim, Deus conhece nossa vida. E isso assombra. Porque se Deus estiver contra nós, quem será por nós? Deus conhecendo-nos e sabendo dos nossos erros, nossas condutas e comportamentos. E sabendo como nós andamos de determinado modo, muitas vezes, desregradamente, se Ele se voltar contra nós, quem será por nós? Quem impedirá a mão do Senhor sobre nossas vidas? Então, o conhecimento de Deus, nesse primeiro aspecto, nos assombra, em meio aos nossos erros, injustiças e pecados. E o conhecimento de Deus, porém, quando nós conhecemos a pessoa de Cristo, e nós aprendemos que por meio dele nós podemos ter um relacionamento íntimo e direto, pessoal com Deus. Isso é bastante revolucionador no cristianismo, porque as outras cosmovisões ou as outros entendimentos religiosos, em geral, pensam numa força que influencia a terra, ou alguns, os deístas, acreditam que há um Deus que criou, como um relógio, ele organizou a terra e soltou o relógio e foi embora, deixou a terra para lá, por conta dos seus pecados e tudo mais. Então, no modo geral, para o islamismo e para tantas outras religiões, o Deus que eles creem não é pessoal. Não há um relacionamento com as pessoas diretamente. Por quê? Porque o aspecto de assombro é muito forte.
Imaginar um Alá que conhece toda a sua vida e sabe de seus erros, se você fez as orações corretas do dia, se você cumpriu os ritos religiosos do jejum, do Ramadã, por exemplo, algo do tipo. Isso, de certo modo, lhe traz um assombro terrível, porque aquele Deus está voltado contra você e Ele conhece seus erros. Só que em Cristo, no relacionamento com Deus, é revolucionador pensar que nós temos pleno acesso a Deus. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Os cristãos são pessoas que são marcadas pelo pensamento de que eles estão o tempo todo na presença de Deus, em meio aos seus erros e acertos. Eles não entram na presença de Deus, eles simplesmente já entraram e lá permanecem na presença de Deus, por conta que o sangue de Cristo é suficiente. Então, nesse sentido, o assombro dá lugar ao conforto, em saber que Cristo nos deu pleno acesso a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, então, está virado contra nós por conta de nossos pecados. Volta-se em nosso favor e estende sua mão de misericórdia para nos alcançar. Isso nos traz conforto em saber que Ele conhece a nossa estrutura, a nossa vida. Lembra-se de que somos pó e que cuida de nós. Então, é fato de que esse conhecimento de Deus traz assombro, que esse conhecimento de Deus traz conforto. Então, o ponto que eu quero começar introduzindo, dizer o seguinte, que o conhecimento de Deus, ele infunde temor e tremor. Infunde em temor, em respeitá-lo, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele sabe de nós, e infunde tremor diante do assombro de saber que nós estamos em Suas mãos e Ele nos conhece profundamente. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 139, leremos do versículo 1 ao 6. É um texto bastante conhecido em que o salmista Davi, ele vai meditar sobre alguns atributos de Deus, a onipresença de Deus, a onisciência, enfim. E a gente vai pensar especificamente na questão da onisciência hoje, o fato de Deus saber todas as coisas. Então Davi, ele está de certo modo vislumbrado com um incrível detalhamento do conhecimento de Deus sobre nossas vidas. Então, no Salmo 139, no verso 1 ao 6, o salmista Davi diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Vamos orar nessa manhã? Senhor Deus, nós queremos Te louvar, Senhor, Te agradecer. Como ensinam as Escrituras, o Senhor nos conhece pessoalmente. O Senhor Deus conhece cada centímetro quadrado dessa terra, Senhor. Nada foge do Teu conhecimento. Se nós colocarmos, ó Deus, tentarmos nos esconder no mais fundo dos mares, o Senhor sabe que a gente está lá. Se a gente tentar se esconder lá nos mais altos céus, o Senhor sabe que a gente está lá. O Senhor sabe de todas as coisas. E nós bendizemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor, Deus, sabendo tudo, Deus, que sabe, o Senhor voltou-se em nosso favor, porque Jesus Cristo morreu por nós. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus, e nessa manhã, Senhor Deus, nós reverenciamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, Deus, por quem Tu és, em respeito, em temor, em tremor, diante de tanto saber. Ó Deus, nosso conhecimento é ínfimo, Senhor. Deus, e nós reconhecemos isso nessa manhã. Por mais que estudemos, lutemos, façamos, corramos, vivamos numa sociedade de conhecimento e de tantas coisas. Tudo isso, Senhor Deus, é como pó no estrado de Teus pés. Títulos de doutorados ou pós-doutorados, nada disso, Senhor Deus, compara-se ao conhecimento extenso, profundo do Senhor.
Seja bendito, ó Deus, por isso. Seja exaltado, Deus, por quem Tu és, por todos os Teus feitos, por Tua misericórdia e graça. Deus, e que esse conhecimento, Deus, em saber que o Senhor sabe de tudo, Deus, nessa manhã, Senhor Deus, mova-nos profundamente e que o Senhor fala no nosso coração. Amém, amém. Irmãos, no versículo 1 e 2 desses salmos, o salmista Davi, ele trabalha a questão de ter a certeza de que Deus, ele conhece os nossos atos e pensamentos. O salmista Davi, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando me levanto, e de longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Então, o salmista Davi está pensando que o meu levantar, o meu assentar, Deus já conhece tudo. Desde a manhã até o dormir, Deus conhece todas as coisas. Então, essa certeza, então, de que Deus conhece todos os nossos atos, seja aqueles que fazemos, seja aquele que omitimos, Deus já tem de imediato patente aos seus olhos. Então, não há nada que possa ser escondido diante de Deus. E se um dia, como as Escrituras ensinam, para nós será descoberto aquilo que está encoberto por um tempo, para Deus não existe tal regra. Para Deus tudo já está descoberto. O ponto é pensar que o conhecimento de Deus é tão extenso e profundo que nós somos o tempo todo como pessoas, vamos colocar assim, nuas diante dele. Nuas no sentido de os nossos pensamentos estão totalmente descortinados diante de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para guardar o nosso pensamento ou escondê-lo de Deus. Deus já o conhece. Então, Deus conhece nesse sentido, como o salmista Davi aponta, os nossos atos e os nossos pensamentos. As Escrituras dizem lá em Hebreus que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Mais uma vez, esse texto de Hebreus acaba sendo bastante interessante, porque quando o escritor de Hebreus ele ensina que tudo está descoberto diante de Deus, que tudo está nu e patente aos seus olhos, o que ele está dizendo é que há um aspecto de assombro, porque nós prestaremos conta diante desse Deus que tudo sabe e tudo conhece. Nós prestaremos conta diante dele, nus assim desse modo. Paul Washer costuma dizer que no grande julgamento de Deus, quando as pessoas estiverem sendo atraídas e trazidas diante do Supremo Tribunal Divino, é como se os anjos pegassem as pessoas pelo braço e trouxessem-as à força, ainda que elas não quisessem. E as estrelas, as galáxias, o universo começassem a fugir diante de Deus. As pessoas então são trazidas à força. E elas diante de Deus, antes de pensar em levantar algum pensamento para tentar argumentar qualquer tipo de defesa, a majestade de Deus dirá a elas que Deus já conhece tudo e que elas estão ali nuas e despidas diante dele. Seus atos, suas omissões, tudo está posto. Todos os autos do processo já estão postos, esperando apenas a sentença do Deus Altíssimo. Então, nesse aspecto, há um profundo tremor diante de Deus. E, meus irmãos, deixa eu só pontuar isso aqui. Talvez o nosso grande problema na nossa geração evangélica, especialmente, o que não é só no Brasil, nos Estados Unidos também é muito forte, é essa questão dessa falta de temor diante de Deus. O nome de Deus, ele é usado nos carros, nas vendas, qualquer coisa, você joga o nome de Deus em qualquer coisa. E percebam como isso é muito sério, de que o nome de Deus, quando você lê o Antigo Testamento, fica muito claro que ele expressa aquilo que Deus é e como ele deve ser guardado, como ele deve ser respeitado. E ninguém pode usar o seu nome em vão. Quando você vê, por exemplo, é muito notável assistir os filmes norte-americanos,
em inglês, quando muitas vezes eles usam frases com palavrões e no meio colocam o nome Jesus. E o tempo todo. Isso não é só lá, na nossa cultura também. E nos nossos ciclos religiosos também. Acho que nenhum de nós escapa quanto a isso. Mas percebam como isso tudo, esse aspecto de Deus saber tudo isso. Isso deve infundir na nossa mente um profundo temor e tremor diante dele. O problema, às vezes, também, quando a gente sabe disso, a gente também se engessa e torna a vida cristã extremamente, parece uma pedra. Você não pode rir, não pode fazer nada também, que são outros extremos. Mas não é isso. A questão é saber de que quem Deus é, aquilo que Deus é, os seus atributos, devem ser sumamente respeitados e guardados por nós. Então, irmãos, porque não há nada que esteja escondido diante de Deus. Deus sonda. E com Ele deveremos todos nós tratar. Deus conhece as nossas vidas. Então, os nossos atos, Deus já conhece. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que somos pó, disse o salmista. Então, os atos, o salmista Davi estava pensando, Deus já conhecia diante dele. Mas percebam mais uma vez, isso traz um assombro de imediato, mas em outros salmos, lá na frente, do Salmo 103, a frase termina dizendo assim, ele sabe, mas ele também sabe que nós somos pó. É como se o salmista dissesse assim, eu estou assombrado, isso me traz tremor, isso me traz temor diante dele. Mas eu também sei que ele sabe que eu sou pó. E que se ele não for se ele não for misericordioso e não conter sua mão sobre mim, ele me destruiria rapidamente. Ele sabe que eu sou pó. Então, nesse aspecto, por mais que os nossos atos errôneos diante de Deus muitas vezes permeiem os nossos dias, Deus sabe que somos pó, que rapidamente Ele pode nos destruir. Mas Ele é misericordioso e longânimo para não fazê-lo. Então, Deus conhece-os profundamente, conhece os nossos atos e também conhece os nossos pensamentos. Diz de Jeremias, no seu livro, lá no capítulo 17, verso 10, eu, Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Em certa altura de Jeremias, Deus diz ao povo de Israel, que aquele povo de Israel guardava no seu coração a malícia. E Deus pergunta, até quando, Jerusalém, guardarás no teu coração a malícia? Porque Deus está dizendo que aqueles pensamentos mais sujos e sombrios de seu povo, Deus esquadrinha, Ele conhece cada centímetro quadrado profundamente. Ele estende o seu conhecimento. E Ele nos conhece aquilo que é mais obscuro no nosso coração. Então, essa certeza do salmista Davi, que Deus conhece os atos, conhece os pensamentos, mostram, na verdade, a suficiência do conhecimento de Deus sobre nossas vidas. Então, nesse aspecto, irmãos, Deus saber, e preste bem atenção nisso, Deus saber e ser gracioso, não há nisso, de certo modo, um contingenciamento. O que eu quero dizer com isso? A gente diz muitas vezes assim, Deus é justiça, mas é amor. E isso é um erro, porque no pensamento, se você for pensar de fato o que você está dizendo que o amor de Deus, ele é muitas vezes contingenciado, ele é limitado por sua justiça, ou vice-versa. A justiça de Deus, ela é contingenciada por seu amor, como se fossem coisas que limites, e que uma vai limitando a outra, como se fosse um jogo. E Deus estivesse de certo modo assim, eu agora vou estender a mão, mas eu lembro que eu sou amor, aí para e tal, aquela coisa. Mas isso não acontece com o ser divino. Deus é amor e justiça. Nenhum atributo de Deus contingencia o outro. Deus age com misericórdia, Deus age com justiça. Deus derrama ira, Deus derrama amor. E isso muitas vezes vem de uma maneira muito clara e direta. Por exemplo, quando em determinados momentos Deus chama pessoas à morte, olha como isso é sério. Deus está muitas vezes exercendo a sua ira por algum pecado daquela pessoa que não conhece, por exemplo, um ímpio. Ao mesmo tempo que ele está exercendo ira
em dizer, chegou os teus dias, agora eu vou ter contas contigo. Ao mesmo tempo, ele está demonstrando amor e misericórdia com a sua criação, que não pode continuar sofrendo tamanha maldade daquele ser humano. Nesse aspecto, e foi muito notável, lendo e pensar sobre isso, de que a morte também é um aspecto do amor de Deus, no sentido do domínio de Deus sobre a morte. Porque Deus não deixará que pessoas tão mais, sua criação sofra por tanto tempo com pessoas tão mais na terra. Deus vai trazendo, todos serão julgados, transformará todas as coisas, transformará todas as pessoas que serão salvas e colocará todas elas na nova criação. Aí elas vão viver para sempre. Então percebam como, mais uma vez, pensar e meditar sobre um atributo de Deus, a onisciência de Deus, não basta simplesmente dizer assim, Deus sabe todas as coisas, pronto. Eu sei que a onisciência de Deus é Deus saber todas as coisas, como se isso fosse a coisa mais simples do mundo, né? Na verdade, isso é uma das coisas mais profundas e complexas do mundo. Os filósofos dizem que Deus tem todo o conhecimento sobre aquilo que Ele criou, e Ele tem todo o conhecimento sobre aquilo que Ele não criou e poderia ter criado. Deus tem conhecimento das estruturas não criadas e possíveis. Deus já tem conhecimento, Ele simplesmente não quis fazer, mas Ele tem. Se Ele quiser, Ele faz e já conhece, e já sabe. Então, mais uma vez, como nada foge do domínio, da soberania, do controle do Deus Altíssimo. Deus nos dá temor e tremor. E em meio a tudo isso, irmãos, diz a W. Pink, em tempos de dúvida e de vacilação, nós devemos lembrar, como diz o salmista Davi, sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. São os últimos versos desses Salmos 139. Irmãos, e aqui eu penso com vocês, o salmista Davi ensinou que Deus conhece tudo, conhece os nossos atos. O salmista Davi meditou de que Deus conhece os nossos pensamentos. E em meio a tudo isso, quando o salmista Davi termina esses salmos, ele vai dizer que Deus, Ele conhece o meu coração, Ele prova-me, conhece os meus pensamentos. Deus vê em mim se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em tempos de dúvida, em tempos de vacilação da fé, de incerteza da fé, de descaminho da fé, de tropeços na fé, em que nós sentimos como se os nossos pés estivessem sem suporte algum, nós devemos lembrar como salmista de que Deus sabe disso também. E que nesse tempo de dúvida e de vacilação, Ele é poderoso para nos tirar do caminho mau e nos guiar pelo caminho eterno. Então, irmãos, talvez nós estejamos aqui justamente nesse sentido hoje. Em tempo de dúvida quanto à fé, em tempo de vacilação. E às vezes a gente tenta lembrar sobre muitas coisas sobre Deus. Mas nessas horas nós devemos lembrar quem Deus é. Devemos lembrar que Ele nos conhece, sabe que somos pó. E de que Ele é misericordioso demais para estender a sua mão, nos tirar do caminho mau e nos levar para o caminho eterno. Amém? Então vamos caminhar. O salmista Davi, no verso 3 e no verso 5 desses salmos, ele vai dizer: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Então o salmista Davi, nesse ponto, está meditando de que Deus, Ele está o tempo todo presente. E que Deus, Ele conhece todos os caminhos da nossa vida. O ponto é, nesse sentido, que Deus, Ele conhece cada passo, cada centímetro quadrado de nossas vidas, cada caminhada, escolha de nossas vidas. Deus, então, tem as nossas vidas em suas mãos. Ele esteve no passado da nossa vida, está no presente e já está no futuro. Para nós, na nossa visão Deus estará no futuro. E cantaremos assim, quando estaremos louvando. Mas Deus já está no futuro. Deus não está limitado a tempo algum. Essa certeza, essa confiança,
Levou Jesus a dizer aos discípulos, em Mateus 10, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Se um cabelo cair da minha cabeça, Deus o sabe. O DNA do meu corpo, Deus sabe. Deus sabe tudo. E Jesus diz isso para que os discípulos pensem, tenham uma garantia disso. Meditem sobre isso. Saibam que Ele sabe dos caminhos de vocês, da vida de vocês profundamente. E que nada que vocês façam ou deixem de fazer vai surpreendê-lo. Ou vai diminuí-lo. Deus sabe. E nessa certeza, Jesus disse no Sermão do Monte, vosso Pai sabe o que você precisa antes de vós lhe pedirdes, antes de você pedir, antes, como diz o salmista, de chegar à minha língua, aquilo que eu estou pensando, a palavra que está vindo na minha mente, antes de chegar à minha língua, Deus já conhece tudo. Então, Jesus diz isso para que os discípulos tenham a confiança e certeza da provisão de Deus e do cuidado de Deus. De que antes de que nós façamos alguma coisa, Deus já conhece. Irmãos, haverá sempre dezenas de pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, ou na nossa vida como um todo, que nós não confessaremos por nossa limitação em conhecer e sondar o nosso próprio coração. E por mais que você se ajoelhe e diga, eu vou agora lutar para lembrar todos os pecados para confessá-los, vai ter muitos que vão faltar. Mas Deus conhece todos eles. E nem por isso Ele deixa de nos amar. Ainda que nos chame ao arrependimento. O fato é, irmãos, que Deus, Ele conhece tudo e continua sendo misericordioso e bondoso. E antes que nós peçamos alguma coisa, Ele muitas vezes já estendeu a mão para nos dar. A W. Pink diz que o conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente. E isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. O futuro depende totalmente dele próprio. Nossa vida está em suas mãos. Os nossos caminhos estão em seu conhecimento. Ele tudo conhece. É muito interessante quando você vê, né? A NASA levou uma nave, é um ET? A NASA levou, uma tripulação, não sei quantos anos-luz de viagem, não sei o quê. Aquela coisa bem intergaláctica, assim, bem Star Wars, aquela coisa bem, né? E quando você vê, demora 4 anos para chegar naquele planeta X. O ser humano não pode ir nem com o melhor equipamento, não sei o quê. Eu disse, meu Deus ultrapassa todo o universo que é limitado, que é a criação de Deus. Conhecimento de Deus, soberania de Deus, ultrapassa isso também. Irmãos, nesse aspecto, Deus, Ele cuida de nós, Ele conhece-nos, Ele sabe quem nós somos. Deus diz por meio de Isaías, eu sou Deus e nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Eu faço conhecido o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que há de vir. Antes de acontecer, no final, Deus já faz conhecido, já tem conhecido no princípio, no começo. O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E nesse sentido, irmãos, em tempos de aflição, de dificuldade na nossa vida, o crente diz como Jó, um homem de sofrimento e de dores, ele sabe o meu caminho. Jó, no meio da sua luta terrível, no capítulo 23, o que Jó diz? Eu estou aqui sofrendo. Jó é um livro basicamente de lamento, de sofrimento, de exposição do coração de Jó, dos seus sentimentos mais profundos e, de certo modo, digamos assim, terríveis, nas suas dúvidas mais cruéis, aquilo que nós muitas vezes passamos, mas não dizemos. Jó, ele expõe aquilo que ele pensa, mas em meio a tudo isso ele diz, Deus sabe o meu caminho. Essa certeza de que Deus sabia para onde ele estava indo. Deus sabia o que estava acontecendo na sua vida, o caminho que Jó estava tomando e o quanto Jó estava sofrendo. É bem marcante quando o peregrino, né, na história de John Bunyan, lá na Inglaterra,
no século XVII, John Bunyan preso, a sua filha, que era cega, precisava do apoio do pai, mas por ser proibido de pregar, ele era um puritano, e ele queria continuar pregando, ele foi preso. E ele escreveu o clássico, O Peregrino, imaginando um cristão que passando por essa vida carregava um grande fardo, um homem que carregava um grande fardo, encontrou Cristo, transformou-se em um cristão e prosseguiu até a cidade celestial, em meio a muitas dificuldades. E em dado momento dessa caminhada, cristão, ele está com o outro personagem chamado Esperançoso, e os dois eles se desviam do caminho ao procurar um caminho chamado atalho. Eles vinham no caminho, mas estava muito difícil. Então, o cristão sugere que os dois tomem um atalho. Ainda resistente, esperançoso, cede ao pedido de cristão. E os dois, então, tomam um outro caminho, um atalho. E nesse atalho, eles acabam caindo num castelo da dúvida. Eles são presos pelo gigante desespero. O gigante desespero, então, prende-os, os dois, coloca numa espécie de calabouço, preso. E aquele castelo que estava cheio de dúvidas, começa a permear a mente e o coração de cristão e esperançoso. E em meio ao seu sofrimento, em tempos de aflição, os dois, o cristão e esperançoso, lembram-se da chave que Deus tinha colocado no bolso deles, a chave da promessa divina, de que, de fato, Deus estava com eles o tempo todo e cuidava deles e estava regrando o caminho deles. E ali, então, com a chave da promessa, abrem aquela prisão da dúvida e voltam ao caminho de novo. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, em tempos de aflição, de dificuldade, em que nós tentamos tomar atalhos em nossas vidas e caímos em meio às dúvidas e desesperos dos nossos pensamentos. E é nessa hora que nós lembramos das promessas de Deus, nós destravamos as prisões das dúvidas que nos cercam, e nós lembramos que Deus sabe o nosso caminho de fato, e Ele nos coloca de novo para que nós voltemos a caminhar. Amém? E ainda mais, quanto a isso, Deus, Ele também cuida de nós em tempos de sofrimento. Deus, Ele nos cerca, como diz o salmista. Ele conhece os nossos caminhos e Ele também nos cerca. Eu acho uma das coisas mais belas que o salmista Davi já disse em toda a sua vida. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Cuidado profundo de Deus sobre a vida do salmista Davi. Nesse sentido, o salmista Davi sabia que em tempos de sofrimento, Deus também cercava-o por conhecê-lo de fato. Essa semana eu estava lendo um livro, é um clássico, né? É do Nicholas Wolterstorff, um cristão filósofo lá nos Estados Unidos. Ele perdeu o filho dele com 25 anos de idade, quando estava escalando uma montanha. E de uma queda, o filho dele ficou desfigurado. E ele perdeu o filho dele. E ele escreveu um livro com a esposa dele, chamado Lamento, que é só um relato, uma exposição do coração daquele homem em meus sofrimentos diante de Deus. Então, é um livro muito chocante, porque ele diz muitas coisas que nós gostaríamos de dizer e não temos coragem. Mas uma coisa que Nicholas me trouxe a muita memória essa semana, quando eu estava lendo, em que ele questiona por que Deus permitiu aquilo, por que Deus deixou aquilo. Por que tantos porquês, tantos sofrimentos que ele estava passando pela perda de seu filho. É muito notável perceber que nos Salmos, a maior parte dos Salmos são lamentos. Salmista, no Salmos 13, até quando, Senhor? Até quando em meus sofrimentos? Salmista, no Salmos 88, Senhor, Tu tiraste, afastaste de mim meus amigos e companheiros. Eu sou contado como os que estão numa cova. Eu estou prestes a morrer. O salmista em depressão. Na Bíblia, no Salmos 88, não tem uma palavra de esperança no Salmos 88. É só a depressão do salmista. E tantos outros salmos que poderiam ser citados por conta dos sofrimentos porque vê o ímpio prosperar. E o salmista expõe, Senhor, o ímpio prospera. Por quê, Senhor? Por quê?
E tantas coisas, irmãos. Jesus mesmo lamentou em meus sofrimentos que ele passava por conta daquele povo pecaminoso, em chorar diante de vendo aquele povo incrédulo do seu poder, diante da ressurreição de Lázaro, e tantas coisas. O Jó propriamente, lamentações de Jeremias, que no capítulo 3, quando Jeremias vê o povo assolado, a cidade de Jerusalém assolado, Jeremias atribui a Deus, diz que foi Deus quem fez aquilo com o povo. Foi o Senhor que trouxe sofrimento, foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que fez isso. Aponta dizendo em seu lamento e seu sofrimento que Deus tinha agido daquele modo. E é nesse contexto que ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Mas ele tinha acabado de trazer à memória tudo o que não trazia esperança. E atribuiu a ação divina. Irmãos, uma coisa preciosíssima que poucos cristãos que eu conheço sabem e têm na nossa geração. Por estarem tão influenciados pela cultura da opressão da felicidade, em que você deve estar o tempo todo bem e feliz, a ditadura da felicidade. Quando nós lemos as Escrituras e vemos uma outra cultura que encontra resposta, ou pelo menos expressa a sua dor, em meio a um lamento, em meio ao seu sofrimento, isso nos surpreende, nós pulamos essas páginas de fato. Mas se nós pararmos para ver, há perdas e sofrimentos que acometem a nossa vida, e elas são terríveis e profundas. Os velórios muitas vezes não deveriam ser tão rápidos assim, para nós nos livrarmos daquele momento mais rapidamente. Porque lamentar, irmãos, muitas vezes é melhor do que ir para uma festa. Porque nos ensina muito sobre a brevidade da nossa vida e aquilo que nós temos feito de fato. E nos leva a viver uma vida mais intensa e doada, aquilo que Deus nos chamou a fazer. O ponto em tudo isso é saber que Deus que conhece o nosso sofrimento e lamento. E um cristão, ele pode e deve muitas vezes lamentar em meio às suas perdas, porque isso faz parte da vida. Lamentar, que eu diga, é expressar a dor diante de Deus, reconhecendo a soberania e cuidado de Deus sobre todas as coisas. O cristão, então, deve, em tempo de sofrimento, saber que Deus cerca-o. Por trás dele, diante dele, por cima dele põe a sua mão. Deus cerca o seu filho. E Nicolas, quando perdeu o seu filho, de muitas frases sensacionais que ele diz no livro, ele diz uma coisa chocante. De que, na verdade, a resposta ao nosso sofrimento não é um emaranhado de palavras ou de filosofias, em que eu posso chegar aqui, não, tem explicação filosófica com relação a isso. Não, tem uma explicação natural em relação a isso, assim, da natureza. Sabe? A resposta do cristianismo não é essa. A resposta do cristianismo é lembrar que Cristo sabe o que é sofrimento. De que Ele mesmo, sendo homem de dores, foi à cruz do Calvário. E Ele sofreu e sabe o que é de fato sofrer. Nicolas diz assim, Deus não é somente o Deus dos sofredores, mas Deus sofre. A dor e a ruína da humanidade entraram em seu coração. Pelo prisma de minhas lágrimas, eu vi um Deus sofredor. Pelo prisma dos sofrimentos, nós encontramos algo que é absolutamente precioso e único no cristianismo. Deus sabe o que é sofrer. Deus sofre. O conhecimento de Deus, em seu amor e compaixão, enviou o seu Filho para morrer por nós. E Ele sofreu por nós as nossas dores. O Espírito Santo entristece-se quando vê seus filhos em pecado. Enfim, Deus é um Deus de lágrimas também. Irmãos, C.S. Lewis, quando perdeu sua esposa e entrou num momento de depressão, escrevendo os livros como Anatomia de uma Dor, O Problema do Sofrimento e tantas outras coisas, C.S. Lewis, ele diz uma frase que é genial. Ele diz, Deus sussurra em nossos prazeres, Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossos sofrimentos. O sofrimento
é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Em meus sofrimentos, Deus desperta um mundo surdo. E quando a gente tenta viver um conto de fadas, de que o sofrimento não nos cerca, nós esquecemos daqueles que sofrem e precisam de ajuda também, porque nós estamos surdos para eles. Mas se um dia o mesmo problema deles nos atingir, nossos ouvidos serão abertos para nós escutarmos a sua dor também. Deus, o sofrimento é o megafone de Deus para acordar pessoas surdas. O Jó diz algo profundo em meio ao seu dor e seu lamento, que poucas pessoas pararam para ver, quando Jó diz assim, tens tu, ele faz uma pergunta a Deus, tens tu, porventura, olhos de carne? Ele pergunta, Deus, tu entendes o meu sofrimento? O Senhor já sofreu o que eu sofri? O Senhor está vendo numa perspectiva de olhos de carne como ser humano? E se ele perguntasse isso a Cristo, Cristo só ia balançar a cabeça e dizer, sim, eu tenho olhos de carne, eu sei o que é sofrer. Então Deus nos cerca, por trás de nós, diante de nós, sobre nós, Ele põe a sua mão. Então Deus, irmãos, nesse sentido, Ele, em tempos de sofrimento e de lamento, nós devemos lembrar primordialmente que Deus sabe tudo, que Deus conhece a nossa dor, que nós devemos expressar-nos diante dEle e jamais desperdiçarmos nossos sofrimentos, jamais. É uma coisa que eu tenho lutado muitas vezes para aprender a aproveitar as minhas perdas e sofrimentos, os momentos de dificuldade, aprender como eu posso aprender em relação, como eu posso glorificar a Deus nesse momento. E isso é muito dificultoso na sociedade que nós vivemos, da ditadura, da alegria, que você sempre tem que estar sorrindo, crente sempre está sorrindo, sorriso no rosto, dançando, pulando, não sei o quê, nunca lamentando em meio à sua dor. Bom, seguindo, o salmista Davi, então, termina essa parte dizendo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. O salmista Davi viu que Deus conhece os seus pensamentos, os seus atos, os seus caminhos, que Deus está cercando a sua vida. O salmista Davi, diante daquilo, ele fala, isso é maravilhoso demais, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Toda verdadeira meditação sobre Deus termina em adoração. Todo conhecimento de Deus deve levar à adoração a Deus. Porque se ele não levar a adoração a Deus, então você possivelmente não conheceu mais de Deus. O salmista Davi, diante de tudo, ele exalta a Deus, dá uma palavra de glória a Deus, adora a Deus. É como se ele dissesse, isso é maravilhoso, é demais para mim. Então, pensar que se Deus quisesse dizer-nos o número de grãos de areia nesse momento da praia, em todo mundo, se Deus quisesse dizer o número de estrelas do céu, Ele simplesmente diria. Não contaria, não pensaria, Ele simplesmente diria, é tanto. Mas nós com certeza não conseguiríamos atingir. Deus é onisciente, então Deus sabe todas as coisas. As possíveis, as coisas reais, os eventos, as criaturas, o passado, presente e futuro, Deus tudo sabe. Conhece perfeitamente todos os pormenores da vida, de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Deus conhece também. O inferno, na verdade, é a presença de Deus manifestando todo o seu furor, sem que a mão de Cristo detenha. Deus está no inferno julgando, e Deus conhece cada ser humano que foi para lá. Deus, Ele conhece o que está em trevas. Nada escapa à sua atenção. Nada pode ser escondido de Deus. Não há nada que Deus esqueça. Deus tudo sabe, irmãos. E eu lembro, nessa hora, o que o apóstolo Paulo disse à profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense. Portanto, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Amém. Então, em tempos de fracasso e dificuldade, e eu queria terminar pontuando isso aqui, eu queria que você prestasse muita atenção. O apóstolo Pedro viveu com Cristo
E talvez tenha conhecido Cristo de uma maneira muitas vezes mais profunda de que um dia nós poderemos conhecer. Mas nós sabemos que o apóstolo Pedro vacilou no final da caminhada. Ele negou a Cristo 3 vezes, como todos sabemos. E em meio à sua tristeza, o seu fracasso, Jesus, quando ressuscitado, numa conversa com Pedro, e nós conhecemos, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Jesus faz uma pergunta profunda e penetrante no coração, ao coração de Pedro. Jesus fere Pedro com uma pergunta: tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então de novo: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E já triste, Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Um tempo de fracasso, quando nós mesmos nem nos conhecemos, em nossos erros e dificuldades, nós devemos lembrar que Deus sabe tudo e sabe que nós o amamos. O conhecimento de Deus é assombroso, mas sua constância nos conforta em meio a avanços e recuos na vida. Por conhecer a Cristo e sua obra, Deus se voltou em nosso favor e nos deu o Evangelho. Ele revelou a seu povo o segredo mais profundo de seu conhecimento: Cristo crucificado para a redenção de homens pecadores. Se Deus é por nós, e Deus é de fato por nós, Ele vai adiante de nós, Ele nos levará a águas tranquilas. E eu termino lendo a letra de uma música que quer dizer, você me conhece, o nome da música, e o nome de Bethel Church, nos Estados Unidos. Tem umas músicas profundas em sua letra, e a tradução diz assim: você tem sido, e você vai ser. Você já viu, e você vai ver. Você sabe quando eu me levanto e quando eu caio, quando eu venho ou quando eu vou. Você vê tudo. Você pendurou as estrelas e você move os mares. E ainda assim, você me conhece. Você me conhece. E nada está escondido da sua visão. Onde quer que eu vá, você me acha. E você sabe todos os detalhes da minha vida. Você é Deus e você não perde nada. E nada está escondido da sua visão. Onde quer que eu vá, você me acha. E você sabe todos os detalhes da minha vida. E você é Deus e você não perde nada. Você me conhece. Você me conhece. Você me conhece. Porque você me memorizou. Você me memoriza. E é isso. Vamos orar? Senhor, Tu tens a nossa vida em Tua mente, memorizada, guardada. E não corre o risco de o Senhor esquecer de nós. Há momentos na vida, Senhor, porém, que nós passamos por situações e coisas que parece que o Senhor esqueceu de nós. E às vezes nós oramos como os salmistas muitas vezes oraram: Senhor, lembra-te de nós, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Mas, Senhor, saiba que isso não é porque a gente não acredite que o Senhor não lembra. Mas isso, na verdade, Senhor Deus, às vezes é a expressão do nosso lamento e do nosso sofrimento. E nessa manhã, ó Deus, nós dizemos e lembramos que o Senhor nos conhece. E nos conhece profundamente. Conhece mais do que os nossos pais, do que a nossa família, do que os cônjuges ou qualquer outra pessoa. Senhor, o Senhor nos conhece. No fim da vida, Senhor Deus, perceberemos que isso talvez seja uma das coisas mais importantes que aprendemos em todo o nosso percurso nessa terra. De que o Senhor estava segurando-nos com a mão direita a nossa vida. Estava diante de nós, por trás de nós, e a Tua mão direita estava sobre nós o tempo todo. Nunca nos desamparaste, Senhor. Ainda que por vezes, como um professor que tem que ensinar a alunos e aplica uma prova e fica observando sofrer, o Senhor Deus nos deu provas e nos deixou aprender, mas ainda assim o Senhor estava lá. E às vezes, Senhor Deus, nós estamos na igreja, mas estamos caídos, e só o Senhor sabe, e ninguém vai saber mais.
Porque as aparências podem ser mantidas, mas diante do Senhor, como diz o escritor de Hebreus, tudo está nu, tudo está descoberto. O Senhor tudo sabe. E nós queremos, Deus, te louvar, Senhor, porque não há dor, nem sofrimento, nem alegria, nem nada que o Senhor não conheça. A nossa vida, ela está em tuas mãos. E nós te agradecemos por isso. O Senhor nos memorizou. Isso nos assombra. Isso nos conforta, Senhor. Leva-nos adiante até o fim, para a tua glória. Amém, amém, amém.